Eu fiz uma constelação de um cliente, então eu queria esclarecer a dúvida se eu fui no caminho correto e o encaminhamento depois dessa constelação. Ok? Tá? Põe os bonequinhos, então. Meu cliente, ele há 1 ano e meio ele se separou, uma separação com Lei Maria da Penha, muito ruidosa, ele não pode se aproximar da ex-mulher e foi uma relação muito conflituosa. E hoje ele não consegue outro relacionamento e a questão dele é que ele fala, eu tenho uma compulsão sexual que para eu ter prazer precisa ter sofrimento. Então, com a minha ex-mulher, a gente tinha uma relação muito doida, muito maluca e eu só tinha prazer com dor. E hoje, então, ele não quer outro relacionamento e quando ele fica com outras mulheres, ele não acha graça numa mulher normal. Aí ele fala, sem graça, sem sal. E eu, quando eu estou sozinho e eu vou me masturbar, eu preciso me masturbar até eu me ferir. Eu preciso me autoflagelar para sentir prazer. Ele foi abusado, sofreu violência quando criança? Não. Ele narra uma infância tranquila, que pais que até super protegiam demais, ele é o primeiro filho. Então, nessa questão aí, ele não narra nenhum tipo de abuso. E existia violência na casa dele? Não, na casa dele, pai e mãe não, mas a mãe sofreu muito quando teve ele, porque a mãe teve ele antes de casar. A família do pai dele rejeitou muito a mãe, ela era muito... ela sofreu muito com essa família, ela ficava muito deixada em segundo plano, muito rejeitada. Muito rejeitada. Bom, então, a criança, quando acontece tudo que a mãe sente na gestação, a criança sente. Só que a criança não lembra disso porque ela era muito novinha, o neném não lembra, não sabia o que acontecia. Mas todas as dificuldades da mãe na gestação, a criança carrega. E eu tenho visto muitos casos de depressão por causa de luto na gestação da mãe. Ok, mas o que é que você quer trabalhar aqui? Então, o que eu constelei? Quis constelar essa questão dessa compulsão dele por ter prazer com dor. Queria e estava incomodando muito, ele queria constelar essa questão para entender melhor isso e por quê? Ele não conseguia mais. Ele queria entender? Sim, e não estava querendo se relacionar mais seriamente com nenhuma mulher, só queria ficar e não queria mais. Mas ele não saiu ainda da relação dele, não vai se relacionar com ninguém. Mas essa questão estava incomodando ele profundamente. Tá bom. Então ele falou, quero constelar isso. Tá bom. Eu falei, ok, vamos lá. Nós aceitamos. Aí lá fui eu. Aí pedi ele para escolher um bonequinho, então, para essa questão dele. Então, ele escolheu um bonequinho feminino criança. Sendo quem? A questão. A questão. Tá, o sintoma. O sintoma. Eu pedi que ele colocasse o bonequinho em relação a ele. Ele colocou o bonequinho assim, bem atrás dele, assim. E ele Grudado nele. E ele se escolheu como feminino também? Não, ele se escolheu como masculino. Mas você escolheu um feminino. Esse bonequinho é feminino? Então eu que troquei. Deixa aqui do lado, Tá bom. tá? Então eu com minha dificuldade. Os homens são aqui, ó. Ah, tá. Então. Mas ela já... Esse aí. Ó. Aham. Forte, hein? Interessante. Os homens são aqui, ó. Esse aqui é. Esse aí. Ele estava aqui. E o sintoma, ele escolheu como um bonequinho feminino e aqui. Atrás dele, assim. E ele falava que é como se tivesse Grudado? grudado nele.
fazendo parte dele. Tá. A mãe perdeu filhos? Não. Teve só ele e um outro irmão mais novo que ele, que morreu há 6 meses atrás, mais ou menos. Existe a possibilidade da mãe ter engravidado gêmeos? Essa aqui é uma criança perdida. Ele fala que a gestação dele, a mãe fala que foi muito difícil. Que teve Ele não sabe, pronto. uma gestação muito difícil, muito sofrida, mas não fala de nenhuma hemorragia que a mãe conte, alguma coisa assim, que tivesse tido a possibilidade de perder. As crianças nunca sabem, nós não sabemos nada. Ok, ele colocou então ele e o sintoma assim grudadinho. Grudar. Uhum. Bom, aí eu então fui colocar os pais dele. Eu não coloquei nada da relação atual dele, nem essa ex-mulher, nem filho, não coloquei nada. Só coloquei realmente a família de origem. Então, a mãe dele, ele colocou como da mesma cor que ele. Pai. Talvez, com licença, deixar isso mais aberto. E pode deixar. O bonequinho que representava o sintoma, que era o bonequinho criança feminino, também era da mesma cor que ele. Então, esse bonequinho feminino era amarelinho. Vou trocar aqui, ó, porque isso era assim. Mas ele, tá, Aí, ele colocou assim pra você, tá? foi. Tá. Aí agora você tira o sintoma, Aí coloquei o sintoma aqui. coloca ele virado pra cá, pra ele olhar os seus ancestrais. E aí, aqui na família do pai, os avós paternos, não teve nada de muito significativo. Ele colocou assim, mas não teve nada de muito significativo. Avô paterno. E aqui na família da mãe, aí ele fala de uma avó que ele coloca também da mesma cor. Ele conta que esta avó, ela teve a mãe dele e o pai morreu e ela então deu uma distribuída nos filhos. Então a mãe foi ser criada com a avó. Então ela vem Da mesma cor também? da mesma cor, fica assim, ó, tudo da mesma cor. Uhum. Aqui, aqui, aqui. Tá aqui. Uhum. Então, Aí, essa conta. mãe deu essa filha para essa mãe. É Pra isso? essa mãe. Tá. Uhum. Então essa vem pra cá, vai ser cuidada pela avó, que cuida dela, até que ela sente que já tá velha, doente, que não vai ficar muito tempo mais, e diz pra filha: vou te devolver a sua filha, porque eu não tô aguentando mais, eu tô sentindo que já tá chegando a minha hora de partir. Que idade ela tinha? Ela tinha... Era adolescente, talvez uns 14, 15 anos. Então, quando essa menina volta a ficar com a mãe já tinha se casado de novo. Então, tinha um padrasto aqui. Uhum. Esse padrasto espanca os filhos dessa mulher. Então, quando Espanca a mãe. espanca ela,
a mãe, desorientada, fica, meu Deus, o que eu faço? Então, essa menina vai ser criada com tios, na hora na casa de um tio. E esse padrasto, ela morre de medo, porque ele é só sofrimento e espancar, e ela então não tem muita relação com essa mãe mais, que deixa ela ser cuidada pelos tios, cada hora na casa de um tio. Ela começa a namorar o pai dele, engravida solteira. A família dele então rejeita ela muito, ela sofre muito nessa gravidez, e ele nasce. Depois que ele nasce, é que eles se casam. Quando eu peço para ele para mover o bonequinho, ele põe ele aqui, do lado da mãe. E qual é a sua dúvida? Aí, o que eu senti aqui, que tinha uma lealdade aqui no sofrimento, que o feminino significava sofrimento. É uma boa leitura. E aí eu faço com ele, então, aí dá até, né, os ancestrais, reverenciando os ancestrais, sinto muito pelo seu destino, peço a bênção para eu seguir a minha história, a minha vida e ser feliz. Aqui tem algumas dinâmicas, por exemplo, quando uma mãe perde uma criança, um filho, quando uma mãe dá o seu filho para sua mãe, é porque a sua mãe perdeu o filho. Tá? Então esse bonequinho pode estar aqui. Sei. Isso seria de investigar com ele. Como é que fica o bonequinho aqui? Melhor ou pior? Né? Mas aqui ele tem uma lealdade com o feminino na dor, mas não é com o feminino, é na dor. É isso? Na dor. Mas ele teria de estar identificado com um masculino para o feminino na dor. E aqui o único agressor aqui é o padrasto? Porque esse aqui, ele morre cedo. Mas não é esse aqui. E aqui na família do pai? Ele não sabia praticamente nada aqui. Porque essa avó e esse avô também morrem cedo. Então ele não sabia muita coisa aqui da descendência dele. Geralmente as questões do menino estão ligadas ao pai, tá? Geralmente. Aqui pode existir uma coisa assim, querida mamãe, eu por você, eu carrego a sua dor por você. Então, é como se, para eu ter você, eu fico com a sua dor. Porque uma mãe que não teve sua mãe vai estar virada para cá, né? Sim. Isso pode sim, eu carrego isso por você. Isso pode, na dor pode. Agora, interessante é que se a mãe não perdeu filhos, que foi a primeira pergunta que eu te fiz, né? Porque ele põe aqui do lado da mãe, a mãe perdeu irmãos? De morte não, mas de certa forma ela perdeu, porque ela não teve o convívio dos irmãos, porque ela veio pra cá. Aqui é alguém que foi esquecido. Ou não foi visto, não chegou nem a ser visto. Por exemplo, um aborto natural tenro ainda. Ele fala que ele foi o primeiro namorado dela. Então, qual a diferença de idade entre ele e o irmão mais novo? 2 anos só. Pouco tempo depois. Não sei. Não sei te dizer qual é a dinâmica, tinha que ver mais coisas. Mas se ele colocou o sintoma ali, a mãe perdeu irmãos.
dele ser gêmeo? Porque ele tinha posto essa boneca, assim, Grudado, colado. E às vezes tem e nem sabe, né? Porque ela teve um pequeno sangramento. É. Mas enfim, a minha dúvida é, ele é meu cliente. Tá, então eu fiz essa constelação, fui nesse caminho que eu te falei. Depois dessa constelação, ele assumiu um relacionamento, está namorando, mas ele está com um estranhamento. Aí outro dia ele chegou dizendo que está estranhando alguns comportamentos dele. Eu falei, de que tipo? Eu estou mais meloso, estou estranho, não estou me reconhecendo nesse. Mas me explica como? Eu estou mais afetivo, mais meloso. Eu falei, mais feminino. isso é bom? Ah, não sei, um estranhamento. E quando a gente fez a constelação, eu falei, bom, constelação a gente não vai, conversamos ali, né, não vamos conversar sobre ela mais, deixa ela agir na sua vida. Quando ele vem falando desse estranhamento, aí eu falo com ele, deixa isso acontecer, experimenta essa sensação e deixa vir. Não tenha medo de experimentar essa sensação nova. Mas aí a minha dúvida é, como dar encaminhamento nisso agora que ele é meu cliente? Porque tá me parecendo a constelação já ele processando isso tudo e estranhando isso que está acontecendo na vida dele. Como é que eu faço daqui para frente? A dor dele é feminina? A autoagressão dele é feminina? Ele não experimentou em nenhum outro lugar, ele só colocou aqui. Só aqui. Eu também não pedi a ele para experimentar. Eu disse assim, onde você acha que fica melhor? Aí ele falou, aqui. Eu não disse para ele, experimenta em outro lugar. Não, ele falou, aqui fica bom, eu deixei aí, sabe? Tá. Bom, a sua segunda pergunta, Sandra, é o seguinte. Você já verificou que, então, a constelação teve uma ressonância, né? E que, dentro dessa ressonância, agora ele tem um próximo passo. Que, caso você não fosse a terapeuta dele, ele lidaria com esse próximo passo dentro dessa ressonância, né? Por isso que eu falei, se a gente quer constelar os clientes, é difícil dar continuidade depois dentro daquele processo, porque tira a força da constelação. Por isso que a hora que você falou isso, eu ali pensei, nossa, aquele caso. Tá, eu vou pedir para você colocar essa pecinha aqui, onde você colocaria? Veja. Sim. Você gostaria de tentar em outro lugar? Melhor ou pior? Melhor assim. Melhor ali do que aqui. Melhor aqui do que aqui. Você quer tentar em outro lugar? Para verificar? Você que sabe. Aqui mesmo.
Então, essa é a mulher dele, né? Que você trouxe por primeiro. Daí é como se ficasse confusas as duas histórias. Ele enquanto casal e ele enquanto cliente na sua ancestralidade. E é como se houvesse uma mistura nisso tudo, né? Claro. Através de você eu posso ter a minha dor. Enfim. Talvez o que você possa fazer com o seu cliente seja pedir para ele esperar mais tempo. Depois você voltar a atendê-lo. Qual é o intervalo que você deu entre a constelação e a próxima consulta? Um mês. Talvez seja necessário um pouquinho mais. Daí você não vai ficar orientando, sugerindo, aconselhando ele do que ele tem que fazer. Porque senão você se coloca numa posição bem difícil. Você quer preservar a constelação e daí você diz o que ele tem que fazer. Você entende? Fica ruim para você. Quanto tempo você acha que seria bom? Não sei. Uns 2, 3 meses ou mais. Quanto tempo faz que ele se separou? 1 ano e meio. Pouco. Maru, Para uma separação assim difícil é pouco. só uma pergunta, eu não sei mesmo o que eu vou perguntar, mas, por exemplo, se ele continua na terapia desse jeito, pode ser também falar disso uma coisa de reproduzir a dor, já que ela é mulher? Então, Eu não iria tão profundo assim, Fábio. Não sei.